Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma dopamina. Estamos juntos aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã. E, em especial, estamos na série 31 dias para transformar a sua vida com os ensinamentos e com a sabedoria divina inspirado no livro de Provérbios. E eu tô muito feliz porque você tá me acompanhando nessa jornada. Parabéns para você que não perdeu um episódio, que esteve aqui presente, marcando a sua presença e também vivendo o OPA, ouvindo, pensando naquilo que você ouviu e colocando em ação, agindo aí na sua vida. Eu tenho certeza que tudo isso que você está fazendo, você vai colher grandes resultados. Mas se você está chegando agora, seja muito bem-vinda também, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificações, me acompanhe nas redes sociais e não se preocupe porque você pode assistir as demais pílulas, demais dopaminas que nós já tivemos aqui. Estão todas na playlist, você pode procurar lá a playlist de Provérbios para você assistir os demais episódios e com isso ter todo o estudo e maratonar mesmo, fazer um Netflix. Não só das dopaminas, mas também das lives. Tem muita coisa boa aqui para você mergulhar, para você aprender, para transformar a sua vida. Agora vamos para o estudo de hoje. Eu estou ansiosa para compartilhar com vocês. É um estudo que, enquanto eu estava fazendo, me tocou muito, me fez pensar muito, me fez, inclusive, analisar e avaliar algumas coisas da minha vida. E eu espero que faça o mesmo com você. Então vamos juntos estudar hoje o capítulo 13 de Provérbios. Mas antes, vamos falar da nossa frase do dia? Olha só o que a frase do dia diz. Uma pessoa bem-sucedida é feliz pelo que ela é e não pelo que possui. Então preste atenção nisso. Onde está a verdadeira felicidade? A verdadeira felicidade, será que ela está naquilo que você conquistou? Será que está naquilo que você alcançou? Será que está naquilo que você tem? Ou será que está em quem você é? Ter o verdadeiro sentido da felicidade vai mudar a sua vida. Então hoje nós vamos falar sobre as 7 estratégias que vão fazer você ter uma vida de sucesso e com isso, consequentemente, alcançar a felicidade. Mas a gente não está falando de um sucesso como o mundo conhece. A gente não está falando de um sucesso sem a sabedoria de Deus. Nós estamos falando de um sucesso que é inspirado na palavra, que é inspirado nos princípios de Deus, que Provérbios traz pra gente, que transforma a nossa vida. Então você vai entender hoje 7 estratégias e olha só, 7 é o número da perfeição. Deus, ele é perfeito em tudo o que faz e olha, e dentro desse capítulo nós podemos extrair 7 lições tão perfeitas que vão transformar de fato as nossas vidas, né? A partir daquilo que nós entendemos sobre sucesso, sobre felicidade. Então prepare o seu coração, pegue o seu caderno, sua caneta, a Bíblia e vem comigo para essa leitura e para esse estudo que vai mudar a sua percepção. Então vamos juntos lendo esse capítulo. Eu vou ler na versão NTLH, você pode acompanhar na que você tem aí. Então o texto diz assim: o filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Os bons serão recompensados pelo que dizem. Os traiçoeiros só desejam a violência. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas as pessoas esforçadas conseguem o que desejam. O homem honesto odeia a mentira, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. O rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida, mas ninguém ameaça o pobre. Os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. O orgulho só traz brigas, é mais sábio pedir conselhos. A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Olha só essa lição, hein, gente? Preste atenção porque tem muitas lições preciosas aqui. A esperança adiada faz o coração ficar doente.
mas o desejo realizado enche o coração de vida. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Elas ajudam a evitar as armadilhas da morte. Quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está sempre caminhando para a desgraça. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia sua ignorância. O mensageiro perverso causa desgraça, mas a confiança traz a paz. Quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Como é bom conseguir o que a gente deseja. Os que não têm juízo não querem abandonar o mal. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores por toda parte, porém as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. O homem bom terá uma esperança para deixar O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho, castiga-o enquanto é tempo. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. Então aqui nós temos 25 versículos dentro do capítulo 13 de Provérbios e mais uma vez vemos uma mistura de orientações, de instruções. Aqui fala de até mesmo como você deve se comportar em relação à sua fala, ao seu posicionamento, e vai até para a criação dos filhos, onde diz que é importante você corrigir enquanto há tempo. Mas olha que interessante, dentro de tudo isso que nós podemos olhar para esse capítulo, existem lições que olham e que direcionam a nossa vida para o sucesso. Mas que sucesso é esse, né? Qual é o sucesso que nós estamos falando? Nós estamos falando de um sucesso de realização, onde você sabe que você está no caminho certo e onde você sabe que a tua vida tem um propósito. Mas a gente entendesse primeiro o que significa resultado, sucesso, né? No dicionário, o que a gente conseguiria buscar, né? Então, se a gente buscasse a palavra sucesso, qual é o resultado que viria no dicionário? No dicionário traz assim, olha, bom resultado, êxito, triunfo, consequência positiva de alguma coisa que alguém fez, acontecimento favorável, excesso de popularidade. Então, quando a gente fala de sucesso, quando a gente olha para o dicionário, é exatamente isso. Bons resultados, êxito, pessoas de destaque. E é exatamente assim que a gente imagina o sucesso, né? Mas agora, quando a Bíblia ela fala de sucesso, o que ela quer dizer? Quando a gente olha na perspectiva da Bíblia, olha que interessante. A Bíblia traz pra gente instruções e ensinamentos que deixam pra gente a percepção de uma vida de sucesso que observa em aplicar os princípios, os direcionamentos de Deus. Ou seja, quem obedece à palavra de Deus, quem não quer, de fato, perder a si mesmo para conquistar as coisas. Ou seja, não é a qualquer preço que você vai conquistar as coisas, você não negocia os seus valores, você não muda quem você é só para alcançar a riqueza, o sucesso, o destaque. Você entende que você tem um propósito, você entende que você é servo e você entende que você tem que honrar. Então a Bíblia, ela traz pra gente o princípio da obediência como sucesso, traz pra gente o princípio da verdade, da dignidade, da justiça, da integridade como um dos principais pilares do sucesso. E quando você se torna luz e referência para as outras pessoas a partir de um exemplo cristão a ser seguido. Então você consegue entender que para a Bíblia, né, para Deus, o sucesso vai muito além do que você tem? O que você tem, na verdade, é uma consequência de quem você é. A Bíblia entende que quando você caminha corretamente, as consequências, elas são inerentes a você. Elas vêm como recompensa de Deus. Elas vêm como bênção de Deus para sua vida. Então, na verdade, ao invés de você correr atrás do sucesso, o sucesso vem até você a partir do momento que você é uma pessoa que tem uma atitude de sucesso, de acordo com a Bíblia.
Então, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que avaliar quem você é. Não é o que você tem, é quem você é. O que você tem não interessa para Deus quando ele olha para a sua atitude e vê que a sua atitude não é coerente com o que ele acredita, com o que ele espera. Então, você consegue entender que para Deus é mais importante quem você é do que o que você tem? Então, olhando para isso, percebendo isso, nós precisamos entender, então, como nós podemos obter o sucesso bíblico, que é inspirado aqui no livro de Provérbios, no capítulo 13, onde a gente consegue extrair 7 lições. Vamos entender, então? A primeira lição: você precisa aprender a aceitar o ensinamento e a correção de Deus. A gente olha no versículo 1, diz assim: o filho sábio aceita os ensinamentos do pai. Quem é o pai aqui? Não é só o pai terreno, é o pai, Deus Pai. Mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Então, se você quer sucesso, você tem que aceitar a correção de Deus. Nós podemos também conferir isso, o que está escrito lá no versículo 13. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Lembra que eu falei? E quando você tem sucesso, de acordo com a Bíblia, você é recompensado pelo sucesso? É exatamente isso. O sucesso, as conquistas, as coisas boas, elas são, na verdade, consequências das suas atitudes. Então, quando você tem uma postura, uma atitude de sucesso, de acordo com a Bíblia, você atrai as conquistas do sucesso. Vamos continuar vendo, então, no versículo 18, que diz: quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Então, perceba isso. A gente olha na lição 2. O que a gente pode encontrar? Tenha mentores sábios. Então, você tem que obedecer a Deus, mas você precisa de mentores. Você precisa de pessoas que te instruam na palavra, na vida, nas áreas que você precisa de ajuda. Então, uma pessoa que acha que sozinha ela consegue, ela não vai conseguir prosperar. Ela não vai conseguir ter bons resultados e não vai conseguir andar de acordo com o que a palavra também instrui. Então, se você quer sucesso para a tua vida, você precisa de instrutores, você precisa de mentores, você precisa de pessoas que você pode buscar um conselho, pode buscar uma orientação, que você pode abrir as suas questões, as suas dificuldades, para que essas pessoas possam te ajudar e te direcionar. Então, escolha mentores sábios. Cuidado com as escolhas de mentores. Não escolha mentor só pelo que você vê aparentemente. Lembra de olhar sempre para os frutos da pessoa. É isso que vai fazer a diferença. E você pode ver isso que está escrito lá no versículo 14 e no versículo 20, que diz: os ensinamentos das pessoas sábias são como uma fonte de vida. Elas ajudam a evitar as armadilhas da morte. E no 20 diz assim: quem anda com o sábio será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Então pega essa lição, ande com os sábios. Terceiro, domine suas emoções. Você precisa dominar suas emoções. Não é a sua emoção que domina você, é você que domina a sua emoção. Então, eu tô triste, mas eu vou continuar, eu vou permanecer, eu não vou desistir. Eu não tô animada, mas eu tenho que fazer, eu vou fazer. Então, as minhas emoções, elas estão ali, mas elas não governam sobre as minhas atitudes. E aí você pode conferir também no versículo 3 e no versículo 16, que trazem instruções para a sua vida nesse sentido. Como a gente tem 7 lições aqui, eu não vou ler todos os versículos, eu vou falar para você, você anota e você lê para refletir depois, tá? Então, no versículo 3 e no versículo 16, você vai encontrar a instrução para você dominar suas emoções, porque através desse domínio você passa a exercer o verdadeiro sucesso. Muitas pessoas param de fazer o que elas têm que fazer porque elas são dominadas pelas emoções. Não seja essa pessoa. Biblicamente falando, isso é totalmente o oposto do que Deus espera. Deus quer que você domine, Deus quer que você se posicione, Deus quer que você se sinta realizada a partir de uma decisão sua, de não se deixar levar pelas emoções. A quarta lição que a gente entende aqui em Provérbios, você pode conferir do versículo 2, no versículo 21 e no versículo 22. E a quarta lição fala assim: seja intencional. O que isso quer dizer? Você precisa entender que algo sempre vai começar pequeno, mas esse pequeno vai crescer. Então você tem que ser intencional em tudo que você faz.
naquilo que você fala, naquilo que você realiza. Então, cuidado com o que você diz, cuidado com o que você faz. Pense antes de agir, tenha cautela e discernimento e sabedoria. Saiba exatamente como agir diante das dificuldades, saiba como agir diante das oportunidades. Seja intencional, você precisa aprender isso. Mas assim, só para você entender bem, esse eu preciso ler, o versículo 22, que diz assim, ó: o homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos. Preste atenção, uma pessoa intencional, ela não pensa só no tempo dela. Ela tá pensando além, ela tá pensando lá na frente. Então, uma pessoa intencional, ela olha além. Ela não fica parada só no tempo dela. Você é uma pessoa intencional? Você tem sido uma pessoa intencional? Pensado no seu futuro, no futuro dos seus filhos, dos seus netos? Você tem que pensar. Ou você quer ser aquela pessoa que não deixa legado, que não deixa nada para as próximas gerações? Esse não é o entendimento bíblico. O entendimento bíblico é de geração para geração. Então pense nisso. A quinta lição: movimente seus sonhos, seja esforçada. Não adianta você querer e não fazer. Tem muita gente que vive no sonho, mas não vive na ação. Por isso que a gente tem um OPA aqui. É ouvir, pensar e agir. Não adianta você achar legal, você querer a mudança, mas você não ter atitude. A atitude muda tudo. Então, movimente seu sonho. O que você almeja? O que você sonha? Como que está a sua posição nisso? Como que está o seu movimento desse sonho? E aí você vai conferir isso com a instrução que a gente encontra no versículo 4 e no versículo 11. Então, o esforçado, ele conquistará. Mas o preguiçoso, que fica só sonhando, só imaginando, não vai conquistar nada, vai ficar só sonhando, enquanto outros estão conquistando. Então, não seja uma pessoa que só vive no sonho, seja uma pessoa que vive em ação e movimento. A sexta lição: não viva por aparência. Cuidado com a aparência. Tem muita gente que está vivendo por aparência. Ai, porque eu tenho que parecer. Ei, você não tem que parecer, você tem que ser. Mas você também tem que transmitir. Preste atenção. E eu trabalho muito com essa questão de imagem. Eu sempre falo, não adianta você ser e não parecer. Mas também não adianta você parecer e você não ser. Então, cuidado. Muita gente hoje está querendo viver na aparência. Ah, eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa extremamente importante. Uma pessoa extremamente capacitada. Mas a pessoa não estuda, a pessoa não se prepara, aí a oportunidade bate na porta. Essa pessoa até consegue, mas na hora de desenvolver, cadê? Cadê a capacidade que demonstrava ter? Também é o oposto. Muitas pessoas capacitadas não demonstram que elas são capacitadas. Então você não pode demonstrar algo que não é real, mas você também não pode esconder o que é real. Então a gente vê aqui em Provérbios, se você olhar lá no versículo 5, 7 e 9, você vai entender isso. Mas olha que interessante. Em um desses versículos vai falar assim, que o rico, ele se passa por pobre e o pobre se passa por rico. E muitas vezes essa troca acaba fazendo o quê? Com que pessoas não assumam quem elas são. Então a pessoa que é pobre tem vergonha das suas raízes. A pessoa que é rica finge que não é porque tem medo das pessoas enganarem ou acharem que as pessoas vão estar próximas delas só por interesse. Então, cuidado, não viva só por aparência, não queira ser o que você não é, não queira apenas vestir o que você não vestiria só para poder ser aceita por um grupo. Cuidado com essa questão de querer ser aceita e abraçada, ou até mesmo querer pertencer a algo que não faz sentido para você. Isso não quer dizer que se você é pobre, você tem que se vestir de qualquer jeito, tem que andar com roupa de qualquer jeito, não. Você pode se vestir bem, você pode demonstrar coisas boas, você não precisa se vestir como a sua realidade. Você pode melhorar, mas você não tem que ser uma farsa. Isso que você tem que tomar cuidado. Não seja uma farsa. Combinado? E aí a gente consegue conferir aqui também no versículo 6. Perdão, na lição 6. E aí a gente consegue ver que na lição 6, então fala exatamente isso. Não viva por aparência. E você consegue conferir isso no versículo 5, 7 e 9. A sétima e última lição: não deixe a frustração adoecer o seu coração. Cuidado, muitas pessoas estão guardando emoções, frustrações, e elas não tiram isso do coração de forma alguma. E elas muitas vezes não querem.
porque elas realmente fazem questão de manter aquilo ali no coração e aquilo machuca, aquilo fere, mas ela deixa aquilo ali e não trata. Não seja essa pessoa que guarda, que fica retendo ali o sentimento, a tristeza, as frustrações. Deus quer que você se livre disso. Então é hora de você deixar essas frustrações diante de Deus. É hora de você abrir teu coração e falar: Deus, me livra de todas as frustrações, me livra de todas as tristezas, de todas as decepções. Coloque em mim um coração disposto a viver algo novo. Então comece a olhar se hoje você tem vivido um coração doente por conta da frustração. Isso você consegue conferir no versículo 12 e no versículo 19. Então cuidado quando você guarda muito sentimento. Então aprenda a eliminar. Torne o seu testemunho, a sua dor em um testemunho, na verdade, né? Então você tem uma história ruim, tem uma tristeza aí, uma angústia que você passou, aprenda a tornar isso um testemunho. Isso vai ser muito mais benéfico para a tua vida do que você ficar guardando isso e sofrendo em cima de uma coisa que você não consegue mudar, mas você consegue reagir de uma forma diferente. Lembra que a gente já falou isso aqui? O que acontece com você não é o que vai mudar, é como você vai reagir com aquilo que acontece com você. Pense sobre isso e avalie. Então, se você quer ser uma pessoa de sucesso, tem que ter tudo isso. Você tem que olhar para todos esses pontos, aceitar a correção de Deus, ter mentores sábios, dominar as suas emoções, ser uma pessoa intencional, movimentar os seus sonhos, não viver por aparência e, principalmente, não deixar as frustrações e as decepções dominarem suas atitudes. Combinado? Pegou a chave, pegou as lições e as instruções, anote os versículos que eu falei para você ler e refletir e meditar, para não deixar de aplicar isso na sua vida, porque eu tenho certeza que vai transformar. Vamos orar? Deus, muito obrigada por essa lição, por esse ensinamento, por esses 7 pilares, essas 7 estratégias que transformam as nossas vidas. A nossa oração, Pai, é que essa palavra germine no nosso coração, gerando de fato uma transformação em nós e uma mudança do nosso posicionamento. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora digita aqui nos comentários o seu compromisso diante de todo esse estudo. Você vai escrever assim: o verdadeiro sucesso será uma realidade em minha vida. E aí, chega de só buscar o sucesso por aparência ou só por coisas? Bora buscar o sucesso de quem você é, de se tornar uma pessoa de sucesso? Então digita isso: o verdadeiro sucesso será uma realidade em minha vida. Se você crê nisso, compartilhe também com outras pessoas para mais pessoas serem alcançadas com esse estudo. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!